Voltamos com o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 12 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick, estou ao lado das feras Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Confesso que estava morrendo de saudade dos senhores. Estavam com saudades também do podcast? Olha, sem dúvida. A gente acaba gostando do que faz e principalmente em respeito ao público que nos prestigia. E a convivência que nós temos, que é muito agradável. Passou muita coisa, né? Nós Passou. Fizemos, acho que uns 60 dias, o último, né? E daí houve alguns acontecimentos e entre eles, para variar, o Curitiba mudou o técnico. E você, Mafuz? Saudades? Saudades, claro. Pessoal, a gente é legal que o pessoal na rua vem, pergunta. Na rua, e a gente se sente orgulhoso. Né? Se sente orgulhoso, aquele orgulho bom, aquele orgulho sadio. E muitos acontecimentos, e entre eles, o Atlético errando em contratação. É verdade. Vamos lá. Começando com o Atlético Paranaense, que jogou contra um time semi-amador, dá pra gente chamar assim, né? O Raio Zuliano. Acho que não dá nem para a Série D do brasileiro, né, Carneiro? Goleou 5-1, o placar agregado de 11-1 nos dois jogos. Essa é a ilusão do futebol brasileiro. O futebol brasileiro caiu muito tecnicamente, arbitragem, padrão moral dos dirigentes, principalmente da cúpula da CBF. Mas há uma ilusão, porque o futebol brasileiro ele está conseguindo títulos continentais. O time brasileiro invariavelmente ganha a Sul-Americana ou a Libertadores. Só que o campeão da Libertadores tem o direito de disputar o título mundial de clubes e há 14 anos nós não conseguimos ganhar. Sim. O que demonstra uma fragilidade técnica agravada com a seleção brasileira, que há 5 Copas do Mundo, né? Portanto, há 20 anos não ganha um mundial também. Agora, nós não temos culpa se o futebol sul-americano caiu, né? Afundou. Há problemas políticos, econômicos nesses países sul-americanos e, evidentemente, refletem no futebol. Agora, em relação ao Clube Atlético Paranaense, o que a gente tem é uma visão de confirmação do que nós falávamos há 60 dias passados, de que o planejamento foi muito mal feito pela diretoria do clube. O Atlético errou em tudo. Não vou nem voltar ao Juan Carlos Osório, porque já é assunto que transitou em julgado. Mas veja bem, se não fosse o Cuca, o Atlético estaria em crise hoje. O Cuca salvou o Atlético, pela sua experiência, pelo seu carisma, pelo seu conhecimento. E o Atlético tem um elenco extremamente irregular, aí é o Cuca que está falando, não sou eu, desequilibrado, demonstra isso, porque ao mesmo tempo que ontem fez um treino, um bate-bola lá em Caracas, ele foi muito mal em Erechim, por exemplo. Aquilo foi um desastre. Inexplicável. Mas daí ele vem e faz um excelente primeiro tempo com o Vasco no Brasileirão e um segundo tempo novamente desequilibrado. Então eu acho que mereceria, viu, Mafuz e Fernando, uma avaliação, uma prospecção um pouquinho mais profunda nas possibilidades do Atlético, porque afinal ele vive o ano do centenário. Pois é, mas agora já não dá mais tempo, Carneiro. Não é que não dê mais tempo. Perdeu o período mais importante para que essa tua ideia, e que teria que ser necessariamente a ideia de quem comanda, agora ser implementada. Não dá para contratar, é só em junho. Só em julho. Só em julho. Não dá para contratar. Então o Atlético nunca, um clube foi tão dependente de um técnico como o Atlético é no momento, dependente do Cuca. Mas extremamente dependente do Cuca. Olha, você falou uma verdade, o Cuca não salvou, não está salvando o Atlético, ele está salvando a cara dos dirigentes. De todos os dirigentes, sem exceção. Essa história de individualidade, todos. Formou-se uma nova diretoria nova só assiste, não tem opinião, não se sabe se tem opinião. O Mário Celso, ninguém sabe o que faz, o que não faz. Então é terrível a falta de projeto no futebol do Atlético. Aí eles vêm com o tal sempre essa época do ano, eles vêm com o tal do balanço.
porque o balanço foi extraordinário, Superávit. porque o superávit foi extraordinário. Eu acho o balanço, eu não entendo de números, não entendo de contabilidade, mas eu tenho ideia de quem gasta 400 e poucos milhões de reais num ano num clube de futebol, gastou mal, porque não ganhou nada, gastou muito mal. Eu já acho que o Atlético, no custo-benefício do Atlético, está muito alto. Dá uns 37 milhões por mês, está muito alto, não ganha nada no campo. Mafuz, é só a gente ver as contratações que foram feitas agora do Di Giorgio e do absurdo. Romeu Benítez. Mas quem entende de contabilidade, que também eu não conheço, me aprendi, eles dizem, vamos ler a última linha. A última linha é onde está o resultado. Mas o Mafuz pegou bem. Não justifica o custo operacional. Porque o futebol brasileiro, não vou falar do europeu, que é outra coisa. Os investidores europeus são países, né? Catar, República Árabe, né? Emirados Árabes, Kuwait, interesses políticos, econômicos, de imagem, né? Sei lá qual é o objetivo dessa gente. Mas no caso do futebol brasileiro, o futebol passou a ser muito bom para quem trabalha só nos clubes. Porque eles ganham muito bem, o presidente hoje é remunerado na maioria dos clubes, os seus dirigentes, os seus assessores, marketing, CEO, futebol, supervisor e tal. Muito bom. Todos ganham muito bem. Os jogadores, então, ganham uma beleza. Os treinadores, idem. Só que o resultado de campo é medíocre. Né? Você veja que os mesmos grandes times no momento, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que o Atlético é o quarto time brasileiro nos últimos 7 anos, em conquistas, em frequência de decisões. Mas vamos ficar com esses 3 bichos papões aí. Eles estão jogando um futebol de baixo nível técnico, né? Tanto que o técnico Tite está aí sendo questionado. A questão, o Palmeiras é outra situação, porque o Abel Ferreira, ele é um ator de si mesmo, né? Então ele interpreta um papel para ele mesmo. Então ele deve ensaiar no espelho em casa, né? É muito engraçado, né? E eu vejo o Atlético Mineiro com mais coerência no trabalho, com a objetividade do time. Lamento que o Atlético Paranaense não esteja pronto para ser campeão brasileiro, para ser campeão de uma Sul-Americana da Copa do Brasil. Poderá ser, poderá. A Sul-Americana, principalmente, está aí meio na mão. Porém, se tivesse seguido a cartilha do planejamento, essa hora o Atlético podia com sonhar, dinheiro que gastou? Claro, com o bicampeonato brasileiro. Mas é tão difícil assim seguir a cartilha certinha? É difícil porque a coisa no Atlético é complicada. Quando o poder é centralizado, hoje tem um diretor executivo, que é o Alexandre Leitão, que imaginava-se que ele teria total liberdade, e não tem total liberdade. Nada é decidido sem o Petralha. E o Petralha não entende de futebol. Ele entende de negócio. Então é isso aí que dá. Agora, tem um detalhe. Se você tem bons profissionais, o Mafuz mencionou o Leitão, e tem o Cuca, no caso, o Mazuco, que é outro executivo, esses podem dar um retorno, um contorno, vamos dizer assim. Sem querer sair do tema do Atlético, mas essa notícia do Paulo Autori no Curitiba, para o Coxa é muito alvissareira, muito positivo. Mas vamos concluir o Atlético. Tecnicamente, vamos falar. Você veja as improvisações que o Cuca foi obrigado a fazer no match treino de ontem. O Filipinho virou zagueiro. Né, o Esquivel, né? Virou ponta ainda fez gol. Fez gol. É que os jogadores têm talento. Essa é a virtude. Pena o Coelho não aproveitar e fazer um gol. Você vê que ele não jogou mal. Ele jogou bem. Mas para fazer gol, o Coelho, viu? Nós vamos ter que soltar um elefante na Rua 15, uma banda de música, o Mafuz vai fazer quibe para a torcida do Atlético, de graça. Algum acontecimento tem que ter. Quando o Coelho fizer um gol. Faz mais de um ano que ele não faz gol. Quase 1 ano e meio já. Quase 1 ano e meio. Agora, o elenco não ele é bastante interessante, esse elenco do Atlético. Na mão do Cuca. Do Cuca, ele completo, com o Thiago Heleno, o Fernandinho, o Pablo, o Mastriani, o Christian com vontade, o Zapelli inspirado, etc. É um time danado. E na mão do Cuca é bom um elenco. Na mão de um treinador normal, que não é o Cuca está acima da média, seria um elenco medíocre.
Não dá para tirar alguma coisa da campanha sul-americana? Não. Tem 12 pontos. Da Sul-Americana Não dá pra para tirar, não. aquele refresco. É uma pausa. Tá pesada a coisa na Copa do Brasil. Com o Papelão e Erechim. Tá, o Campeonato Brasileiro, ele é líder, né? Ironicamente líder, mesmo ainda não estando com o time 4 pronto. rodadas só. Mas a Copa Sul-Americana passou a ser assim uma tranquilidade. Ele já está classificado para a próxima fase. E os adversários, se olhando assim, de uma forma geral, o Atlético é o principal favorito à conquista do título. E tudo se encaminha para a melhor campanha geral nessa primeira fase, que dá vantagem aí de decidir em casa depois no mata-mata. Teve a estreia do Marcos Andrés, o único zagueiro aí que jogou a partida contra o Raio Zuliano, com o Thiago Heleno machucado, o Kaique Rocha aí poupado e o Gamarra também. Isso você citou um pouquinho antes, Carneiro, a questão do planejamento de elenco do Atlético foi muito mal feita, né? Se vendeu o Pedro Henrique, que era o zagueiro aí que jogaria nesse caso, mas é inadmissível. Você vê que a necessidade foi tão grande que o Diório voltou e fez gol. Um jogador que estava praticamente afastado da proposta de trabalho do Cuca. O problema é esse, a cartilha do futebol, nós aprendemos isso há 500 anos atrás. O que é planejamento? Planejamento se começa em outubro. Para janeiro está com o planejamento pronto. Outubro, novembro. Né? O Atlético no ano do centenário, o que ele tinha que ter? Uma definição. Não teve. Em cima da hora contratou Osório de treinador e uma série, parece que 9 estrangeiros, uma série de contratações. O elenco hoje tem 9 sem estrangeiros. pé nem cabeça, não teve critério nenhum, né? Porque você tem que casar o jogador, só para o torcedor que não conhece futebol entender. Quando você senta na mesa, e nós já fizemos isso dentro do futebol, para conversar com o treinador, com o dirigente, e diz, me ajude a montar um time, né? Perfeitamente. Você pega um papel ao maço, antigamente era assim, hoje é tudo digital. Pega uma caneta Bic, passa a língua na caneta e diz, 3 goleiros, 2 laterais direitos, 2 centrais, 2 quartos zagueiros, e vai fazendo o elenco. Que na época dava 25, 26 jogadores, não precisava mais do que isso. Uhum. Hoje eles têm mais de 30. Aí você fazia o quê? O casamento. Eu tenho que ter um primeiro volante que se adapte ao meia da direita e ao meia da esquerda. Eu tenho que ter um lateral que marque bem e um que apoie melhor. E assim vai. São coisas que só quem conhece futebol realiza. No caso do Atlético, no presente, não houve nada disso. Mas você sabe... Foi tudo feito sem critério, sem base científica. Mas aí que está... Você sabe como é que ocorrem, em regra, as contratações do Atlético? Tem um banco de dados. Chega um empresário e liga lá para o Atlético, olha, tem um tal de Romeu Benítez lá no Paraguai. Eles pegam e jogam no sistema o nome desse rapaz. Só um exemplo. Um tal de Luiz Alencar, que é o homem do banco de dados do Atlético, que foi levado pelo Alexandre Matos para dentro do Atlético, que ficou lá. Aí vai esse Luiz Alencar, convence o Marsolara que fulano de tal é um grande jogador e vamos contratar. E aí começa aquele ciclo. E o Alexandre, e o Marsolara não sabe nada. Sabe nada. E aí vem essas contratações através... E o Petralha, que não sabe nada também, concorda. Mas é isso, concordo. Então é esse tipo de banco de dados que ocorre. Agora o Alexandre Leitão está cortando a asinha de muita coisa. A gente espera que, na sequência com o Alexandre Leitão, o Atlético melhore no nível de contratação. Não que ele vá acertar a contratação, mas pelo menos ele tem condições de pesquisar, coisa que não acontece no Atlético. Existe uma margem de erro também, quando você vai fazer uma montagem de um elenco, na base entre 20% e 25%. É evidente. É o limite tolerável. É evidente. Né? Agora, quando chega no limite do Atlético atual de 30%, 40% Exatamente. de erros, aí o técnico, peraí, alguma coisa está errada. Eu nunca vi um treinador, como o Cuca fez, no mês de abril, portanto no 4º mês do ano, nós já estamos em maio, ele disse, peraí, precisa contratar. Pô, mas abril é o início do ano. Se precisa reforço, é lá na janela, em junho, julho. Mas não, ele já avisou já. Eu preciso aí uns 4, 5, que não dá. Se quiserem algum título no ano do centenário.
As contratações desse ano, acho que o Léo Godoy, lateral direito, é um bom jogador. O Gamarra é um zagueiro jovem, que tem potencial, mas tirando isso que foi gasto, que a gente se vê aí... Tanto que a melhor contratação até agora foi o Nicão. Tem o Nicão. E o Nicão que foi de graça, né? Empréstimo ainda, sem... Foi o Nicão. Foi o Nicão que... Mas é uma temporada que promete para o Furacão, na medida em que ele tem 3 competições concomitantemente, mas ele tem essa vantagem do poder da Baixada. A torcida, a pressão, a invencibilidade, tudo isso soma, conta. Então ele, por exemplo, eu acho que ele tem tudo para reverter o péssimo resultado com o Ipiranga de Erechim. Sim. É um aspecto. Na Copa Sul-Americana, ele tendo a vantagem do regulamento para decidir em casa... Ele vai longe. Vai longe. Vai. Eu também acho. Tem o fator baixada faz diferença, né? Faz diferença. Tem o Felipinho também, que é um jogador até mostrou polivalência jogando de zagueiro. Mas ele foi maldade, né? Eles quiseram provocar o Filipão. Né? Trouxeram o Filipinho. E o Atlético vai jogar no domingo contra o Palmeiras, do ator, como você disse, Abel Ferreira. Ator de Cascais. Se o jogo contra o Grêmio, eu não lembro se foi o Mafuso ou o Carneiro que escreveu que era o maior teste da temporada até então. Carneiro. E foi uma derrota, né? O Atlético não jogou bem. O Atlético estava jogando só com o Sul-Americano e tal. Daqui a pouco foi um choque de estadual, realidade, né? Foi um choque Operário, Maringá e tal. Não, o teste é o Grêmio. Sim. Foi um papelão. E mas de lá pra cá, não, mas de lá pra cá o Cuca ganhou do Inter, ganhou do Vasco. Não, Atlético... mas o Atlético tem um comportamento contra times mais preparados. Exatamente. Fora de casa, ele tem um grau de dificuldade maior. O Atlético vai jogar com o Palmeiras numa condição melhor do que foi jogar contra o Grêmio. Hoje está numa condição Caxias do Sul, com Juventude, ele não tirou proveito da fragilidade do adversário, se contentou com o empate. Perdeu em Erechim. O jogo vai ser em Barueri, né? O Palmeiras tem negócio de estádio lá, não sei, problema de grama ou alugado para shows, essas coisas. Tudo bem, faz parte do cardápio. Agora, o Palmeiras não vive um grande momento técnico, porque a Libertadores também, eles dão cada surra. Só o Palestino conseguiu ganhar do Flamengo. Sim. O Flamengo, se for jogar em Gaza, perde também. Perder para o Palestino. Agora, eu acho o jogo do Palmeiras complicado. Jogo complicado, o atleta está consciente disso. Não, é complicado, mas complicado para o Palmeiras também. Evidente. Você acha que... Não, eu acho que o Atlético vai se dar bem, vai fazer um bom jogo em Barueri. Ele, dentro do Campeonato Brasileiro, ele está evoluindo. E lembrando que o Brasileirão, dentro do Atlético, é o principal objetivo desse ano. Largou bem aí, começou bem, como o Carneiro disse, é o líder até agora. E é esse tipo de jogo aí contra time grande que tem que... Mas é que o Brasileirão, ele tem que ter elenco para suportar, porque é um campeonato extenso, e vai precisar 38 contratar. rodadas, e pega a elite do futebol brasileiro. Por exemplo, na Copa Sul-Americana ele vai cruzar eventualmente com o Corinthians, não sei mais quem aí que está brasileiro. Desse jeito o Flamengo para jogar Sul-Americana, né? Se for também eliminar. tem isso. Agora, no Brasileirão não, o Brasileirão é coisa complicada, porque tem os times que disputam o título, tem os times que disputam vagas na Libertadores, tem os times que têm pretensão na Sul-Americana, e tem aqueles grupinhos de, como diz o outro, meia dúzia de 3 ou 4, que está lutando para não cair. Esse é o retrato do Brasileirão. Felizmente, para o Atlético, ele está no grupo de cima. Ele está com sonhos de título. Então, vamos ver. É evidente que vai ter que contratar. Mas aí também fazer uma previsão seria uma futurologia, um exercício complicado. Certo, meus amigos. Vamos mudar de assunto. Vamos falar do Coxa, que agora tem Paulo Autuori como diretor técnico. Vocês já citaram aí, uma boa contratação. Vocês acham que o Autuori vai conseguir mudar esse ambiente? Depende se ele vai ter liberdade de acabar com a festa gaúcha lá dentro do Couto Pereira. Porque ali os gaúchos tomaram conta do Curitiba, né? Através deste diretor executivo, o Carlos Amodeu? O Carlos Amodeu é só gaúcho. É gaúcho no futebol profissional, é gaúcho no futebol de base. Aonde você vai tem um gaúcho lá.
Agora, falando sério mesmo, é até surpreendente a vinda de Paulo Autuori, né? Curitiba tentou algumas vezes já. Não, tinha tentado uma vez, mas é até surpreendente, porque não se tinha ideia de que o Curitiba, a sociedade do Curitiba, iria fazer um investimento, trazer um homem, um profissional do porte de Paulo Autuori. É até surpreendente. Agora, o Paulo Autuori vai se deparar com uma situação bem diferente que ele está acostumado. Ele não vai encontrar aquela ilha que é o Atlético, que ele mesmo tratava o Atlético Paranaense, né? É uma ilha diferente de tudo no futebol brasileiro. Um CT blindado. Ali ele não vai encontrar. Lá ele vai encontrar um ambiente vulnerável. De qualquer maneira, dá sim um respaldo, dá um pouco de substância para a torcida do Curitiba ter mais esperança do que está tendo nesse início de temporada. E Carneiro, o Autuori vai trabalhar numa segunda divisão, o que não é comum para ele. Mas já também, foi né? acertado? Está confirmado? Está confirmado, foi anunciado já pelo O Paulo Autuori, ele deixou o Cruzeiro porque o Cruzeiro contratou Alexandre Matos. E ele não se afina com esse profissional. Já tinha deixado o Atlético por causa do Alexandre Matos. A saída do Paulo Autuori do Atlético foi lamentável, sob todos os aspectos. O Atlético não poderia ter perdido o Paulo Autuori jamais. Ele era mais importante do que todos os dirigentes anteriores, atuais e futuros do Atlético no âmbito de futebol. Porque é um homem testado, campeoníssimo, Botafogo, São Paulo, Atlético Paranaense e outros clubes, é um homem sério, que tem um conhecimento muito grande. O Mahfouz pegou bem o Grêmio, o Curitiba tem uma influência muito forte desse executivo, mas é o desespero de causa. Eles deram a tacada final. Ou o Paulo Autuori salva, ou cai tudo. Também tem um limite de suportar, porque a torcida pressiona. Eles não estão brincando com um time sem torcida. Estão brincando, não. Eles estão levando a torcida do Curitiba às últimas consequências. Já houve manifestação contra a SAF, com faixas, houve repressão por parte de seguranças, isso é muito negativo. Essa questão do grupo investidor é outra coisa que precisa ser entendida no futebol brasileiro. Porque quando os clubes estão quebrados, e todo clube que vai para a SAF está quebrado, o que acontece? Para o clube, o que vier é bom, porque vai entrar um dinheiro. O que é o dinheiro? Paga as contas passam a ficar em dia. Agora, e quem banca isso? Quem é o investidor? Como é que ele vai tirar essa rentabilidade, esse lucro? É claro que vai ser difícil, num futebol instável, imponderável como o nosso, né? Isso fica na dependência do humor do Aleph Manga, do Gabigol, né? E é complicado isso. Por isso que tem muita gente arrependida, não por acaso o Ronaldo Fenômeno já passou o Cruzeiro para a frente e outros querem passar. Porém, acho que a notícia do Paulo Autuori é muito positiva. Vamos ver agora as consequências. Aliás, nesse dia 9 de maio, completa-se um ano do anúncio da venda da SAF do Curitiba para a Tricorp. A Tricorp já estava ali nesse período tomando algumas decisões, existia ainda a diretoria da Associação do Curitiba, mas a Tricorp já estava lá, claro que indicando treinador, jogadores, já estava atuando. Meio ano antes já estava. Já estava atuando. Essa história de que assumiu em julho do ano passado, para inglês ver. Isso não convence ninguém. Eles já estavam colocando dinheiro, já estavam contratando com aquele diretor, o Arthur. Sim, o Arthur Moraes, o ex-goleiro. Trazendo jogador de Portugal, trazendo jogador do Rio Grande do Sul. Se a gente fazer, Mahfouz, um retrospecto aí... Eu acho que não... A única coisa que conseguiu foi influenciar nesse golpe dos credores, como toda a SAF está fazendo. De pegar, cortar juro, dividir em 15 anos e pagar o pingado com o dinheiro do próprio clube. Aí que está. Toda a dívida do Curitiba até agora foi paga com o dinheiro que foi gerado pelo Curitiba em si. Seria de qualquer maneira.
seria de qualquer maneira, com venda de jogador do Curitiba, com dinheiro da Liga que veio aí. Então, por enquanto, a Tricorp não fez nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Carneiro. Eu acho que não fará, porque o investimento da Sociedade Anônima do Futebol, ele não é garantido. Não é garantido. Se você tem 1 bilhão, por exemplo, você não vai investir em futebol. Você pega 1 bilhão, você tem evidente. soja, tem fábrica de pastel, vai fazer o que você quiser, ou deixa no banco, dá 5 milhões por mês. Ele vai ganhar onde esse lucro no futebol? Não ganha, porque o futebol ele é muito caro. É como o Mafuz mencionou, todo o dinheiro que entra da arrecadação da bilheteria, do associado, do patrocínio, das camisas, no estádio, as verbas da televisão, dos streamings, etc. Tudo isso aí pulverizado no gasto. Esses clubes gastam 25, 30, 40 milhões, clubes de porte médio, como é o caso do futebol paranaense. É muito dinheiro. Agora, se imagine o custo operacional de um Vasco, Botafogo, Cruzeiro, que estão SAF e não conseguem resolver a situação porque eles têm um outro tipo de alta indagação, né? Porque os competidores deles, né? Por exemplo, o Vasco, no caso, e o Botafogo, eles precisam alcançar o Fluminense e o Flamengo, que não são SAF, mas são bem administrados. Né? O Fluminense revela jogadores. O Fluminense tem uma gestão muito equilibrada. O Flamengo faz um pouquinho de exageros, mas também fatura demais. Mesma coisa em São Paulo. São Paulo não tem SAF. E, pelo jeito, ninguém vai entrar nessa. Por quê? Mas os que estão com problema de caixa, Corinthians e Santos, estão olhando já o São Paulo e o Palmeiras, meio já com o binóculo virado, do outro lado. O Palmeiras ninguém alcança mais. Ele ganhou tudo nos últimos anos. E o São Paulo está se arrumando. Então, a dupla Grenal não é SAF. Então isso é uma ilusão, é para time quebrado. O Atlético Paranaense tem que pensar 39 mil vezes antes de virar SAF. Felizmente está esqueceu um pouco por um período em virar SAF. Se a gente for lembrar os técnicos do Curitiba nesse período aí de SAF, começou com o Antônio Carlos Zago, foi mal demais, deu aquela entrevista coletiva horrível, culpando os jogadores. Depois passou na aposta do Thiago Kozlowski, que era o auxiliar e foi efetivado. E pode até voltar com o Paulo Autori, hein? E depois Guto Ferreira, né, que acabou demitido agora. Eu queria que vocês comentassem o erro. Guto Ferreira. O erro, novamente, pelo segundo ano consecutivo. É consequência da SAF. Não quer gastar, não quer investir. Mas, Mafuz, eu quero que vocês analisem assim, o erro de você bancar o treinador. Não, isso é fundamental. Confiamos Isso é fundamental. Confiamos no treinador, tem o período para ele treinar. Três rodadas depois. Qual é o nome desse diretor executivo? Falta princípio. O Carlos Amodeu? É uma brincadeira. Mas ele não tem princípios, esse Carlos Amodeu. Não tem. Ele não tem. Primeiro que ele não é tudo isso que imagino, em termos de futebol. Ele é limitado. Segundo, ele não tem princípios próprios. Porque se eu aposto no Antônio Oliveira, como eles apostaram lá atrás, e um mês depois mandaram o Antônio Oliveira embora na primeira rodada... Não tem princípio. Eles repetiram o equívoco. Falta. Aí o Guto Ferreira, não vou discutir o mérito do Guto Ferreira, acho que para a Série B é um bom standard, um bom tamanho. Porém, eles bancaram 30 dias de treinamento, né? Com todo o papelão na Copa do Brasil, com a perda do estadual. Aí na terceira rodada, eles mandam embora num jogo em que o Curitiba não esteve tão mal. E contra um dos times que vai brigar para subir, o melhor time hoje. Perderam uma quantidade enorme de gols. O problema também é o jogador. O jogador tem que ser cobrado, tem que ser responsável. Mas aí o dirigente é cômodo para ele. Claro, ele está vendo a pressão. Mandei o Guto Ferreira embora. Tudo bem. Mas aí bota um dirigente amador, é a mesma coisa. Mas sai mais barato. Sai mais barato. Isso é falta de competência, falta de princípios e falta de convicção no seu Você trabalho. escreveu um tema muito, e foi muito feliz, e é a minha opinião também. Falam muito em profissionalizar o futebol. Eu concordo com a profissionalização do futebol, mas tem que primeiro ter uma escola de executivos. Tem que criar, exatamente, criar a matéria-prima. Porque a demanda é muito grande. Veja como o futebol, falar sempre do futebol brasileiro, porque se entrar no europeu, daí muda completamente o enfoque. O Brasil, o futebol brasileiro com as 4 divisões, A, B, C, D, tem cerca de 120 clubes em atividade. Então são 120
treinadores, 120 médicos, 120 preparadores físicos, 120 CEOs, 120 diretores de futebol. Meu amigo, não tem. O futebol brasileiro não tem preparo para isso. O curso de técnico da CBF é um blefe, é uma piada. E não tem mercado. Por que queimou o filme toda essa geração? Lembra da geração que promissora, né, do Jair Ventura, exatamente, Eduardo Batista, Guto Ferreira, Rogério Ceni, uma série deles, eu não vou também, né, identificar individualmente, mas uma geração que não pegou, porque estão sobrevivendo ainda os medalhões de uma geração vitoriosa no futebol brasileiro. Tá aí Tite, Mano Menezes, Filipão, Dorival Júnior. Daqui a pouco o Filipão tá em outro time aí. Não vai ter. Agora, voltando então a essa questão do Curitiba, o Curitiba precisa melhorar o nível dos seus executivos, sim, a partir, inclusive, do comandante, que já demonstrou que é fraco. Mas aí o problema como é o nome da firma? Tricorp. Veja só, esse Carlos Amodeu, ele trouxe, não sei se cunhado ou concunhado, não sei o quê, para dirigir a base do Curitiba. Cidadão sem nenhuma qualificação no futebol. Quer dizer, será que os investidores, os donos, os patrões não sabem que o lucro deles vai ser na base? Vão ser na base? Então é terrível, não adianta trazer o Paulo Autuori, estou chegando à conclusão. Se não mandar esse Amodeu embora, não vai resolver. Tem que mudar imediatamente. Eu acho que ele trouxe o Autuori para ficar protegido. Claro, ele ficou atrás agora da armadura Paulo Autuori. Agora vamos ver também a autonomia que o Paulo Autuori vai ter para exercer o seu cargo e fazer as operações necessárias. Quero acreditar que o Autuori vai ter essa liberdade, porque acho que ele não aceitaria esse convite se não tivesse. Vai ter liberdade até mexer no bolso dos donos. Mexeu no bolso dos donos, já corto. Eu conheço isso aí, isso que está acontecendo. O Vasco já vai para a justiça para tentar rescindir a sociedade anônima dele. Com a 777. Exatamente. E eu conheço. Vai ser até mexer no bolso. Opa, mas aí eu não vou investir nisso que eu vou perder. Não vai correr risco. E o futebol é essencialmente um negócio de risco. Eu só quero fazer um alerta para a torcida Coxa Branca, no sentido de que fique atenta. O momento não é bom e as perspectivas também não são boas, porque esse negócio de SAF é altamente questionável. É um problema de alta indagação. E o Curitiba vinha com péssimas administrações nos últimos 10 anos, né? Chefe de torcida, presidente e outras coisas. Levou uma infelicidade com o falecimento do Renatinho Faulador e a doença do Juarez, que era o vice dele, que era uma pessoa preparada, e os demais foram medíocres, em todos os sentidos. Então o clube estava quebrado, né? E agora não, agora ele tem essa esperança. Mas eu não estou vendo o futuro, não. Eu acho que o investimento no futebol, eu não faria investimento no futebol nesses termos. Porque uma coisa é quando o dirigente era amador. Eu me lembro, há muitos anos atrás, o Valmor Zimmer botou $1 milhão no Atlético. O Antônio Guimarães Lick botou 3 milhões no Atlético. Eu não sei se eles tiraram ou não isso. Porém, eram outros tempos. A pessoa sentia orgulho daquilo. Né? Ele tinha o prazer de ajudar o seu clube. O próprio Evangelino Neves, do Curitiba, o Evangelino era um homem riquíssimo. Tinha uma transportadora, tinha imóveis, metade da cidade industrial, que depois, né, virou a cidade industrial, numa área de terra que era da família, da esposa do presidente Evangelino Neves. Então os tempos eram outros. Agora essa do dirigente entrar no futebol para pôr dinheiro, para ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro como? Tem que, disse uma fusta, tem que ter a base. Sim. Você tem que revelar um Hendrick, um Vitor Roque, um Vinícius Júnior a cada temporada. É a única forma de entrar algum dinheiro. É o tal do balanço do Atlético. Deu certo? Deu. Por quê? Arrumou um belo patrocinador para o estádio, uma verba boa na televisão e vendeu o Vitor Roque. Foi um ano atípico. Resolveu a Arena, que foi importante. Foi um ano atípico. O Vitor Roque faz uma diferença colossal ali nesse balanço. Mas o Curitiba vai jogar no sábado contra o Avaí, que até agora não venceu na Série B, e vai precisar se recuperar, né?
Vamos ver como que vai acontecer essa partida ainda sem técnico, né, do Curitiba, mas dá para vencer o Avaí fora de casa, né? Fora de casa. Aonde que é o jogo? Florianópolis. Isso aí me lembrou o Valdemar Carabina, técnico do Atlético. Ele não identificava a cidade do time, ele identificava pelo nome. Então o Atlético ia jogar em Bandeirantes. Eu ia entrevistar o Carabina e disse: e daí, Carabina, e esse próximo jogo do Atlético? Ele vai ser difícil jogar em União. Não, é Bandeirantes. Jogar em Operário, aliás, o Operário, hein, vai muito bem. Exatamente. Perdeu uma partida para o Vila Nova e uma tá partida em quinto, que estava empatada no mínimo, mas ele muito superior. Aliás, o Rafael Guanais merece todos muito os bom técnico, sempre foi bom técnico. Praticamente o Operário já está bem, já encarou o Grêmio outro dia na Copa do Brasil, mas nesse jogo em Goiânia, eu assisti a partida inteira, olha, eu vibrei com o Operário. E o Operário só não ganhou porque os atacantes são ruins, perdem gols. Aí é o problema do jogador. Eu gosto de cobrar de jogador porque eles são muito irresponsáveis, porque eles se acham. Mas e daí? É tudo pro treinador? No último segundo, um sujeitinho lá do Operário, número 11, quis fazer uma gracinha, perdeu a bola, gol do Vila Nova. Esse número 11 do Operário tinha que estar carregando pedra em Vila Velha a semana inteira, como castigo. Esse jogo do Curitiba, eu acho que o Paulo Autuori vai mexer com alguma coisa ali, o Curitiba vai se dar bem. Mas ele tem que chegar, né? Vocês acham que até o fim da permanência do Autuori, algum momento ele vai estar? Não, ele sempre está ali. Mas ele vai estar ali? Ele gosta de pôr a mão na massa. Ele gosta. A hora que ele não pôs a mão na massa, Antônio Oliveira fez bobagem no Atlético. E é a salvação do Coxa, hein? Se o Paulo Autuori pegar gosto pelo negócio, pelo clube, enfim, a cidade ele gosta. Sim. Ele gosta do Barolo ali. Ele morava na frente, né? Ele é um ótimo profissional. Eu acho fantástico. Aí o Curitiba deu a sacada. Vamos torcer que dê certo. Esse é um homem que tinha que ter passado pela ser técnico de seleção brasileira em um dado momento do passado. Seria um cara bom para diretor de seleções também. Espetacular. Sensacional. Só que ele era contra o sistema, né? Ele é contra o sistema. É verdade. Ele tem toda essa bandeira dele contra ele é contra o sistema. Ele nunca se submeteu aos pequenos canalhas que comandam o futebol brasileiro. Como a política brasileira, né? E dá no que dá. Bom, além do Curitiba, quem também joga no sábado, só que mais cedo, às 3h30 da tarde, no Couto Pereira, é o Paraná Clube. Quem diria que estaríamos voltando a falar do Paraná Clube? Eu vibro com o Paranita. A demonstração de pujança, de amor, foi muito legal, pela torcida. Aliás, esse Carlos Werner, que é amigo do Mafuso. É meu amigo. Eu não conheço pessoalmente. Foi meu cliente, meu amigo. Muito inteligente, hein? Olha. E esse ele não é mais dirigente do Paraná, né? Mas é aquilo que você falou, o cara que bota o dinheiro lá. Claro, isso é amor. Esse eu tiro o chapéu. O cara, eu tive uma passagem com ele recente, ele queria saber a minha opinião sobre as ideias dele para o Paraná. Eu disse, Carlos, você já teve que deixar lá 10 milhões de reais, pegou o ninho para diminuir o prejuízo, deixou 10 milhões de reais lá. Se você voltar, se você esboçar a volta, você não vai mais sair. Seu sebo não vai mais sair. Não, porque não dá mais para ficar na segunda divisão, e eu não vou pôr dinheiro lá, vou fazer promoção. Vou emprestar o estádio da Baixada, do Petralha, do Couto Pereira. E fez o que fez aí. Não, mas esse choque de realidade, vamos dizer assim, porque muita gente diz, o Paraná acabou, né? O Paraná, a torcida do Paraná dissipou-se. Não. Nossa, pelo contrário. A demanda reprimida é grande, né? É maravilhosa, eu sempre falei isso. Ela lotou o Alto da Glória, já tinha lotado a Arena, o Pinheirão. É que o Paraná Clube não teve oportunidades, porque ele tem um estádio pequeno, o Dorival de Brito, era como o Atlético da Baixada Antiga. Todo mundo dizia que o Atlético não tinha torcida. Mas como que não tinha torcida? Você andava na rua, via tropeçando em atleticano, e o Curitiba sendo campeão, ex-campeão e campeão disso e campeão daquilo. Mas o Atlético sempre foi muito forte, está aí o resultado. Deu a volta e hoje está aí. Porém, o Paraná Clube tem muito futuro, sim, desde que tenha competência na gestão.
Vamos ver se o Carlos Werner, as pessoas que estão com ele, têm fôlego, né? Vamos falar um português claro, saco para aguentar, porque ele está na B do estadual, amigo. Ele tem que ir para A do estadual, depois daí ele tem que se qualificar no próximo estadual, portanto ano que vem, para tentar uma Série D, eventualmente uma Copa do Brasil. Quer dizer, o Paraná vai se tornar real, palpável, daqui 2, 3 anos. Se tiverem fôlego para isso, eu acho que o Paraná Clube tem muita possibilidade de voltar a ser uma expressão futebolística. Mafuz, você acredita que o Werner volta para o trabalho ali? Aí ele não se abre. Não. E tal? Porque a gente sabe olha, a minha ligação com ele é muito forte. Ele não prometeu isso. Ele quer primeiro ver o Paraná ressuscitar, mostrar a força popular que tem. Depois vai decidir. O problema do Paraná é que é o ciúme. De repente, o Paraná volta para a primeira divisão do estadual, vai bem, e aí começa aquela política terrível. Mas parece que essa notícia é importante. O Paraná registrou a SAF que havia criado, mas não vendeu. Sim. Então existe uma SAF, o que neutraliza todos aqueles conselhos que tinha lá. Os cornetas. Os fofoqueiros. Exatamente. Que não servem para nada. Isso já é alguma coisa. Certo. O Paraná, mas é realmente muito legal ver essa mobilização toda, né, da torcida. Agora, eu admirei muito, fiquei emocionado, né, ver aquela torcida na Arena da Baixada, e vai acontecer o mesmo no Alto da Glória nesse sábado. Porém, o Tcheco vai ter muito trabalho. Vai. O time é bem meia boca. É meia boca. Imagina o nível ali. E aí só foi o Tcheco que ninguém deu palpite. Uhum. O Tcheco é que teve o poder, buscar fulano, coragem. Tem que exaltar o Tcheco também. Sim, porque ele tá dentro do limite. A folha de pagamento do Paraná não chega a R$200 mil. Uhum. Custa mais barato que o podcast nosso. Ai. Bom, pra gente terminar essa edição aí de retorno do Carneiro e Mafuz aqui no 2 Esportes, vamos falar aí sobre Brasileirão e, claro, toda a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, com essa situação, né, das enchentes, da chuva, e agora com esse impasse aí, deve continuar o Brasileirão, deve parar por causa dos times do Rio Grande do Sul? Não, mas não tem impasse. Os clubes grandes e a CBF, que o Brasil, para variar, tem já a Liga A, a Liga B e a Liga C, além da CBF. Eles decidiram prosseguir o campeonato, no que estão certos, no meu modo de entender. Porque são 20 clubes na Série A. O Rio Grande do Sul não tem nenhum na B. Vamos lá. Então não tem por que parar. Grêmio, Inter e Juventude na Série A. Na C tem Ipiranga, Caxias e São José. E na D tem Novo Hamburgo, Avenida e Brasil de Pelotas. Esses são os times... Não, mas aí essas divisões inferiores, aí o número de participantes gaúchos é maior, pode até ser aventada a hipótese. Mas na Série A, eles deram um mês, né? Até o final deste mês. Sim, adiado mais os jogos. 20 dias, para que melhore as condições climáticas do Rio Grande do Sul. É evidente que se não melhorar, piorar, se agravar, o que eu não espero, ninguém espera, é um absurdo, é uma tristeza isso. Eu acho que dá para administrar, sim. Vai ficar meio difícil o calendário para os próprios times gaúchos. Vai fazer acumular muita coisa depois. Né? É o preço de uma catástrofe, né? Eu veja bem, a princípio, por questão humanitária, questão de solidariedade aos gaúchos, o campeonato teria que ser paralisado. Agora, eu analiso isso sob o aspecto esportivo, sob o aspecto de competição. Em algum momento, o problema que está existindo e que vai existir para os clubes gaúchos vai ser transferido para todos os outros, em razão do acúmulo de jogos. Se voltar no dia 28 de maio, daí é facilmente superável esse problema. Mas se não voltar, aí vai ter assim
vai criar-se uma espiral que vai alcançar todos os outros Mas clubes. eu tenho a impressão, Mafuz, se não resolver o problema Daí vai ter que do parar. Rio Grande do Sul, vai ter que parar. Aí vai ter que parar. Daí o país vai entrar num processo de caótico. colapso. Vai Claro, entrar colapso colapso econômico, colapso social. Exatamente. Quer dizer, todos nós vamos ter que ajudar. Nós estamos fazendo PIX, aquelas coisinhas, mas de repente ela vai ter que tirar o povo de lá, meu amigo. Como é que faz? Se bem que, né, as previsões, aí não sei, o clima é uma coisa muito discutível, né? Porque o pessoal sempre duvidou da possibilidade do aquecimento global, apesar de todo o processo do Polo Norte, né? Do degelo, de tudo isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito, que é um assunto que também eu não domino, mas que mudou, meu amigo. Sim. Eu quando era... Esse calor em Curitiba em maio? O Mafuz lembra quando nós íamos guria para aula em março, chutando jada já. Sim. Hoje nós estamos terminando maio, todo mundo de camisa e camiseta. Uhum. Então, mudou ou não mudou? O que não é só o El Niño e Laninha. Sim. Eles já são o muchacho e la muchacha, porque eles já estão aí há mais de 30 anos, né, com essa simbologia climática, né? Sabe uma coisa que me passa pela cabeça aqui? Eu quero a opinião sincera de vocês. Se isso que aconteceu no Rio Grande do Sul acontecesse em São Paulo ou no Rio de Janeiro, eles parariam ou não? Parariam. Por causa do número de clubes e por causa dos Exatamente. interesses Parariam. comerciais, É. é evidente. Mas É ali... evidente. São Paulo tem 4 clubes Mas no Rio, 3 4, clubes na né? Série A. Não, O Rio mas tem 4. Aí para. o poder, o reflexo é muito maior. Aí é mediático. O reflexo Nós é aqui muito ainda maior. no Sul, nós, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós somos apêndice de um processo. Só que como nós somos muito importantes, se você pegar o PIB desses 3 estados do Sul, Dá mais que nós tudo. poderíamos ser um país de primeiro mundo, com qualidade de vida muito melhor, sem os políticos da Bananalândia, chamada Brasília. Tá certo, meus amigos. Vamos terminar mais essa edição aqui do Carneiro Mafuz no 12 Esportes. Queria agradecer vocês aí nesse nosso retorno aí. Semana que vem a gente está de volta. Beleza? Valeu, um abraço.